Bem-vindos a mais um Encontros com o Futuro, uma iniciativa do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço da ONU para escolas de negócios no Brasil e no mundo. Eu sou Marcos Oliveira, do World Observatory, e temos conosco hoje Patrícia Andrade, professora de Economia da ESPM, Gleiriane Ferreira, professora de Sustentabilidade da FIA Business School, e o nosso convidado muito especial, Tiago de Oliveira, que é diretor comercial da Tequinte. Tiago, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui conosco, é um prazer tê-lo conosco aqui. Gostaríamos de começar primeiro falando um pouco de você, Tiago, da tua carreira, da tua trajetória, o que você faz, como é que você, enfim, enfrenta os desafios do dia a dia. Por favor, conta um pouco para nós. Tá bem, obrigado, Marco. A oportunidade para a gente sempre muito especial. Eu que agradeço a oportunidade por mim e pela Tequinte de estar aqui. A gente sempre tem uma grande oportunidade de estar falando com vocês. E eu sou o Tiago de Oliveira Castro, sou diretor comercial da Tequinte Engenharia e Construção no Brasil. A Tequinte é uma empresa que pertence a um grupo industrial, né, com uma atuação global e com uma engenharia e construção também atuante de forma global. E nós aqui no Brasil, né, somos representados por uma direção própria aqui como área Brasil. E os desafios dentro da Tequinte são enormes, né? O nosso desafio sempre é um dia a dia muito dinâmico, né? Nosso mercado é muito dinâmico. Então a gente está sempre, hoje no papel de um diretor comercial, sempre em busca de novos negócios, né? O grande desafio nosso é estar buscando novos negócios, estar em contato com os nossos clientes, seja clientes já com contratos em andamento, seja novos clientes, né? Potenciais clientes, estar desenvolvendo isso. Então esse é um desafio diário, né? O famoso leão por dia no nosso mercado. Se aplica no teu caso. Totalmente. Quais são as principais áreas que vocês atuam aqui no Brasil? Aqui no Brasil a gente tem um histórico muito grande, até que a gente já está no Brasil há 77 anos. Olha. Né? Isso é um marco para a gente de motivo de muito orgulho, uma atuação muito intensa no Brasil. E hoje nós estamos aí na faixa de mais de 21 mil funcionários a nível global. Então uma atuação... No Brasil, quantos? No Brasil, hoje é um número que a gente está crescendo, em alguns projetos que estão começando, a gente deve chegar em breve à faixa de 2 mil funcionários aqui específicos, mas é uma fase de crescente, que os projetos vão começando, vão acabando, então isso oscila. A nível global é um número importante, e hoje, Sim, dessa faixa de 21 mil, atuando aí muito forte na América Latina, né, a gente tem presenças super significativas aí. E falando de mercado brasileiro, Marco, a gente, ao longo da história, já fez muita coisa ao longo desses 77 anos, né? São mais de 3.500 projetos ao redor do mundo, muita coisa em refinarias, né? Infraestrutura, plantas industriais, é uma atuação muito ampla. Em 77 anos, grandes obras. Esse é um ponto nosso de grande destaque, eu diria, que é uma empresa com uma capacidade muito diferenciada no sentido de fazer grandes obras e obras muito complexas. Isso é o que mais nos diferencia. Então, nós temos um corpo técnico muito diferenciado para poder enfrentar esses grandes desafios, né? E isso permite a gente também fazer o pacote completo, né? A gente se coloca como uma empresa para os clientes que tem uma capacidade de uma entrega desde a fase que o cliente identificou um investimento, né? Uma ideia, uma necessidade de ampliar uma planta ou algo totalmente novo. A gente é um parceiro que pode, dessa fase embrionária, já começar a colocar no papel o que ele precisa, né? Engenheirar o que ele precisa, até a planta entrando em operação. Então é o que a gente chama de ponta a ponta, uma solução completa. Isso é o que nos diferencia muito, né? Ter uma capacidade de oferecer para o cliente esse pacote completo. Quem são os seus principais clientes? O perfil deles, assim? Olha, a gente tem Quem clientes... procura você? Sim. Hoje, majoritariamente, clientes privados, né? Os grandes investidores, tanto nacionais como internacionais. Mas isso muda muito país por país, né? O perfil de investidores em cada região, em cada país. Mas hoje eu diria que majoritariamente clientes privados. Que estão buscando algum investimento, seja em planta nova, seja uma ampliação de capacidade, um aumento de produção, né? Que está se buscando com investimento. A gente imagina que vocês trabalhem muito com infraestrutura, né? Com grandes complexos de usinas e essas coisas todas. Exatamente. Nesse ponto, você acaba de dizer que a maioria dos teus clientes é do setor privado. Interessante isso. Porque a gente sempre imagina que o setor público seria um grande... com toda a complexidade de trabalhar com o setor público, né? Mas Petrobras, por exemplo, que é um cliente, né, considerado economia mista, mas diria estatal, praticamente. É um cliente que tem uma história, né, a gente tem uma história com a Petrobras, e eu diria que ela com a gente também, muito marcante ao longo dos nossos 77 anos. Então é um cliente também que é muito marcante na nossa história, como exemplo, né, de números.
A gente trabalhou em todas as refinarias da Petrobras. Olha que Em algum momento, em algum investimento, a gente esteve presente e foi um parceiro. Recentemente, um projeto muito marcante para nós e para a Petrobras foi uma plataforma de petróleo, a P76, e uma plataforma que nós fizemos toda a engenharia aqui no Brasil, né, o desenho dela aqui no Brasil, toda a construção num canteiro que nós temos no Paraná, uma unidade offshore que nós chamamos, no litoral do Paraná, e caramba. toda a plataforma desenvolvida aqui no Brasil, executada no Brasil, e recentemente a Petrobras anunciou, no começo desse ano, que foi eleita a plataforma de melhor desempenho em 2023. Olha que bacana. Isso para a parabéns. gente foi motivo de muito orgulho, né, ter vindo do cliente e uma plataforma que tem um desempenho destacado e a gente que fez, né, todo o desenvolvimento de engenharia, toda a execução dela, né, própria E aqui essa no Brasil. plataforma funciona no Paraná ou vocês tiveram que levar ela para o Não, Rio a e para Petrobras, o campo de exploração é o campo de Búzios, fica na região de Santos, na lá? bacia de Santos. Sim, sim. Já é uma exploração do pré-sal. Sim. Então nós executamos toda a construção dela no Paraná, no nosso canteiro offshore, na nossa unidade offshore. Depois levamos ela até o ponto de exploração do petróleo. Que coisa, hein? Um que projeto, bonito isso. esse é um projeto que exemplifica muito o que é Techint como capacidade de execução. Um projeto de altíssima complexidade, grandeza, né, de execução. Esse foi um projeto muito simbólico para a gente. Muito... Quando a gente pensa nesses desenvolvimentos, né, de engenharia, eu queria te perguntar do ponto de vista da sustentabilidade, qual é a tendência hoje em dia, o que os seus clientes pedem? Olha, não pode deixar de ter, sei lá, reaproveitamento de água, ou sei lá, qualquer outra coisa nesse sentido. E também queria te perguntar sobre legislação. O que você acha sobre legislação nessa linha aí de engenharia, de grandes obras? Será que a legislação poderia ser um pouquinho mais firme, né, de colocar algumas exigências? Eu queria te ouvir sobre isso, sobre demanda do mercado, que os clientes têm pedido, eu quero que o meu projeto tenha isso, isso, isso. E de outro lado, do ponto de vista da legislação, se você acha que ela ainda é permissiva ou se ela já está mais rígida, preservando a sustentabilidade. Acho que a pergunta é muito interessante, né? Começando por sustentabilidade, é um tema que está muito no nosso DNA, é um tema muito presente no nosso dia a dia, e é um tema muito amplo. Então, vou dar alguns exemplos, mas que está no nosso dia a dia, por exemplo, todo o cuidado com o meio ambiente nos nossos projetos. Então, cada projeto, nós temos um plano de gestão ambiental específico daquele projeto, né, com as metas de reciclagem de material, redução de geração de resíduo, reutilização de água, é algo que a gente tenta ao máximo potencializar nos nossos projetos. Economia de energia, a gente tem indicadores hoje buscando sempre, né, uma evolução no nível de consumo de energia, buscando alternativas renováveis sempre que possível. Então, isso tudo já é parte do nosso dia a dia e é algo que é motivo de muito orgulho para a gente, né? Ver isso acontecendo. Não é só um discurso, é a realidade, tem que a gente colocando isso em prática. O outro viés muito interessante dentro de sustentabilidade, a gente criou já há alguns anos um comitê de diversidade e inclusão. Então, a Techint abriu alguns pilares. Por exemplo, um pilar específico de gênero, um pilar específico étnico-racial, um pilar específico para tratar de PCDs, né, os profissionais com deficiência. Então, a gente criou os comitês, isso tem um envolvimento direto da alta liderança da empresa, então não é algo só, né, que fica nos projetos, né, fica também nos projetos, mas a alta liderança é totalmente comprometida com esses temas, e são comitês que criam metas, né, com um budget aprovado, então não é só também um bate-papo, são reuniões que têm objetividade total, métricas, cada ano, né, o nosso exercício, a gente entra o ano sabendo que a gente tem de desafio dentro daquele pilar para ser desenvolvido, ações objetivas para serem executadas. Faz parte das metas de desempenho de todos. É isso aí. E vocês seguem estándares que já existem para adequar os planejamentos ou vocês criaram estándares internos de redução de 30% no consumo de água versus o outro ano? Como é que vocês estão definindo as métricas de vocês? Nós estamos nos comparando com nós mesmos, vamos dizer, buscando sempre uma evolução. Então, os indicadores são em relação ao histórico, buscando sempre uma melhoria, né, projeto a projeto, ano a ano. Então, a régua vai sempre aumentando, né, natural. Muito importante. Evolução constante, Muito uma evolução importante. constante. Me fala uma coisa, Leiriane, continua, por E a favor, legislação? na tua linha. Isso. Olha, na minha visão, o Brasil já tem um número de leis e regulamentos, né, muito importante. Assim. É um país que já tem um nível de legislação bastante elevado, eu diria. Né?
E o nosso papel, sem dúvida, é cumpri-los, né? E é algo inegociável, né? Isso passa por todas as áreas da Tequinte e é algo que é um valor que não, como a gente fala com segurança do trabalho, né? É algo inegociável, vem em primeiro lugar. Então, cumprir uma legislação é algo, diria, inegociável, né? Mas eu diria que o Brasil é um país que, a nível de regulamentação, é muito evoluído nesse sentido. Eu acho que já existem muitas normas regulamentadoras, né? O nosso mercado é muito regulado, não só por leis, mas por normas regulamentadoras, né? NRs, que nós chamamos. Então, por ABNT. Você tem normas técnicas que definem, né, padrões de execução. Isso tudo tem que ser muito respeitado e cuidado, né? A gente tem áreas de controle de qualidade justamente para estar sempre aferindo o nosso cumprimento dessas normas e especificações técnicas. E nesse ponto, como é que você vê o Brasil no universo de vocês, que vocês estão em vários países? Como é que o Brasil está em termos de ter a legislação, de colocar essa legislação em prática? Como é que o Brasil está no teu escopo aí, no teu universo? Está para trás, está adiantado? Não, na nossa visão, a nível de legislação, é um país muito evoluído, né? Aí a responsabilidade é cumprir com a legislação, independente de uma fiscalização ou não. Sim. Claro. A seriedade da empresa, isso até que a gente tem como eu disse, um valor negociável. Uma área que eu acho que hoje, entrando um pouquinho em mercado, né, que está passando natural, está passando por uma fase de regulamentar o mercado, é a área de transição energética, né, que é algo novo a nível global, né? O Brasil está fazendo a sua evolução nesse sentido. Nós estamos falando de plantas de geração de hidrogênio verde, né, quando você tem uma geração a partir de uma fonte renovável de energia, plantas de geração de amônia verde, os projetos de produzir combustível à base de uma soja, à base de um óleo de macaúba, que é um caso de um projeto que a gente está começando a estudar. Palma, né, que tem no norte do Brasil. Também. Então, isso é tudo dentro de um mercado novo, né, que está surgindo com muita força, eu diria, a nível global, não só Brasil, dentro da transição energética. Então, passa por algumas regulamentações, natural, né? E o Brasil está nesse caminho de ter essas regulamentações porque é novo, né? E isso está devidamente regulamentado, até para os clientes terem segurança de estar investindo, né? Conhecendo a regulamentação dos setores. Então, é um processo que está em andamento. Esse plano de gestão ambiental vocês fazem e ele tem que ser cumprido ao longo da obra, né? Ele é durante o processo de... E o cliente toma conhecimento disso? Totalmente. Muitas vezes participa da elaboração ou comenta, né, algum ponto que ele entende que precisa ser modificado, ajustado. Muitas vezes o cliente participa, inclusive. E tem que ser obra por obra. Cada obra tem a sua peculiaridade, seja de região, né, condição ambiental local. Então porque também se a obra receber alguma punição, for interditada por qualquer motivo, ele também vai ser prejudicado, também, né? Então, claro que tem que evitar. Muitas vezes o cliente tem a sua licença ambiental para aquele investimento e a licença tem uma série de condicionantes, né, que nos envolve. Tá. Então, o nosso plano é muito em linha em atender as condicionantes do cliente ambiental, mais o nosso programa, né, de controle e cuidado. Então, se comenta muito sobre a questão de custo, né, para adequar as novas demandas, né? Você vê o custo como um impedimento, como um problema grave ou não tão... Quer dizer, as empresas têm que investir, não é uma construção, não é um projeto normal. Tem que ser um projeto mais sofisticado, mais detalhado, com mais... Quer dizer, e no primeiro momento os custos provavelmente são maiores. Como é que você vê a disposição das empresas em investirem mais, porque, afinal, é isso que tem que ser feito e é o futuro? É um desafio, né? É um desafio, mas eu diria que as empresas hoje estão vendo esse custo com olhos de investimento. Né? Porque você tem realmente um dispêndio de recurso, né? É um dinheiro que é gasto, mas hoje se vê muito com olhos de investimento, porque você tem retorno com isso, né? Essa acho que é uma grande diferença. Você está fazendo investimento para um futuro sustentável. Pra anos, né, na frente, exatamente. Né? Então, não tem como você não estar adequado, né? Exatamente. Então é um viés diferente do puro custo ou não. É um dinheiro que está sendo gasto com um retorno, mesmo que no médio e longo prazo, mas é um investimento. Que bom. Então os clientes, hoje a gente vê muito nessa linha de dar o devido valor para esses. Ai, que bom. Isso como cidadão a gente fica aliviado. Feliz de saber. Dá um alívio. Com certeza. Dessas novas frentes, né, principalmente ligadas à questão de sustentabilidade e principalmente olhando isso muito mais como um investimento do que como custo,
O que vocês enxergam de oportunidades de crescimento? Porque você ainda falou da questão, quando eu perguntei do tamanho, você falou, a gente está crescendo, né? A gente tem essa visão de crescimento. Onde é que estão essas oportunidades para continuar expandindo e crescendo? Eu digo porque o nosso mercado você tem as evoluções dos projetos e isso, o número de funcionário oscila em De função dos acordo com isso. projetos. Sim, claro, Né? se aloca Então ou você não. tem os momentos de maior intensidade de atividade, levam efetivos maiores. Isso o efetivo oscilante, eu diria, dos projetos. Natural. Né? Não o nosso quadro permanente, que chamamos Sim. do quadro estratégico Sim. da empresa. Né? Mas hoje eu vejo, além dos nossos mercados tradicionais, né, aí nós estamos falando de mercado de mineração, mercado de siderurgia, que hoje é um muito demandante, mercado de óleo e gás, mercado de energia, são mercados muito tradicionais na Techint ao longo desses 77 anos. Hoje a gente tem uma visão de que o mercado de transição energética é um mercado que veio para ficar. Ele é muito amplo, né, mas dentro do mercado de transição tem algumas derivações que a gente vê pelos nossos clientes muita viabilidade nele. Então, hoje nós estamos numa fase de fazer muito estudo de engenharia a nível global, né, estudando o projeto a nível de como vai ser a planta, né, desenhando o projeto para os nossos clientes, fazendo estudos para eles de tamanho de investimento, né, que nos nossos termos a gente chama de CAPEX, né, o quanto ele vai desembolsar para aquele investimento. Então, muito estudo acontecendo, a gente participando desses estudos, mas com um viés de que isso vai sair do papel e os projetos virarão realidade. Então, é um mercado que a gente acredita muito que vai demandar muito investimento e a gente já está nessa fase preliminar, estudando junto com os clientes para estar junto na construção dele. Que legal. Exatamente. Otimista. E quando a gente fala de sustentabilidade, claro que tem a questão ambiental, mas eu acho que você deve passar muito por questões de impacto social também, não passa? Também. Quando você tem uma cidade menor e você vai Sim. fazer uma grande obra ali, Sim. vira uma... É isso, nossa realidade Tem é muito alguma coisa isso. para comentar? Então, os Qual o projetos acontecem onde os clientes, né, necessitam. Então, não somos nós que escolhemos. E tem muitos casos que os projetos são em cidades de menor porte, né, muitas vezes numa condição um pouco mais precária. E aí a nossa influência ou integração com a comunidade é muito grande. Nós temos o exemplo da plataforma que eu comentei no litoral do Paraná, nossa unidade. É uma cidade do litoral do Paraná muito pequena. Mas fizemos disso por uma interface com a comunidade muito positiva. Né? Até que a gente reformou 2 escolas para a comunidade, construímos uma escola nova. Isso foi para a comunidade. Gera um impacto social muito grande. Total. Capacitamos mais de 1.500 O funcionários. pessoal da cidade não queria que a obra acabasse. Né? Mas é exatamente isso, Marco. Mas é exatamente Não é isso. isso? Foi motivo para a gente... Deixa mais um pouco. Mas foi isso. O navio indo embora, Fica que foi a aqui, saída dele, foi motivo, né, de emoção. Mas de outras um serão grande feitas projeto, lá, né? Se Deus quiser. Mas tudo isso dentro do plano, né, desenhado lá no início, conversado com a prefeitura, imagino. A gente tinha, né, as interfaces devidas aí, Uhum. mas a nossa preocupação sempre é levar o aspecto positivo para a comunidade, né? Uma geração de emprego, é uma riqueza que você está gerando naquela região. Tem muita coisa, os impactos indiretos que você causa, né? Além dos funcionários que estão diretamente contratados, você envolve família, você envolve comunidade, né? Crianças, no caso das escolas, que nós tivemos a oportunidade de E é um reformar. impacto que fica, né? Aquela escola fica lá, né? É muito curioso esse caso, a cidade é Pontal do Paraná. O quanto as pessoas saudam a Techint, né? E nos perguntam, quando vai ter um novo projeto? Volta aqui, fecha logo o negócio para uma outra. Isso é muito gratificante. Que bacana, Isso, a gente é muito deixaram gratificante. uma boa impressão. Né? Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta em relação a essa troca que você comentou no início dos investimentos públicos e privados. Né? Pensando que o investimento privado está aumentando, isso mostra que o Brasil está entrando num outro patamar econômico, vamos dizer assim, de investimentos privados que já existem em outros países, porque os países do patamar do Brasil, creio eu, eles têm uma dependência dessas grandes obras do setor público, que são muito tempo, muito dinheiro, muitos empregos, aquela coisa toda. Se o setor público agora, se o setor privado agora está um pouco mais proeminente, o que isso quer dizer? Isso é um bom sinal? Eu estou entendendo como sim. Porque aí o cara está botando, as empresas estão botando o dinheiro delas ali na frente, dizendo, vai ter que dar certo isso aqui, tem que terminar no prazo, no preço e na qualidade. Como é que isso, o que isso quer dizer do perfil brasileiro para o futuro, para as próximas gerações? Que eu lembro de um professor que falava que o Brasil é um país atrativo em qualquer cenário, né? Graças a Deus, independente de governo atual, as empresas internacionais olham o Brasil com muito bons olhos, como uma área para ser investida. Pela nossa riqueza, pela nossa capacidade natural, né, de riqueza natural, mineral e várias características ambientais favoráveis. Então o Brasil
né, é um país por si só muito atrativo. Eu acho que um aspecto importante hoje, né, que o governo, independente de qual seja, tem que olhar com carinho, é dar o devido respaldo e segurança para essas empresas Jurídica, investirem. né? Exatamente. Isso Você tocou na palavra-chave. é verdade. Acho que um papel importante do governo é dar essa segurança jurídica. Cartas na mesa. É isso. A regra do regras jogo claras. conhecida, clara e respeitada, porque diferente disso, né, você assusta, você afasta investimento. Verdade. Então, para quem vem de fora, para colocar dinheiro aqui, fazer um investimento em uma planta que vai ter, muitas vezes são muitos anos de produção. Sim. Os projetos não são de curto prazo. Não. É muito dinheiro investido buscando Por um um longo retorno prazo. de longo prazo. Então, passa por essa segurança jurídica, né? Isso é um aspecto que o Brasil tem que cuidar com muito E cuidado. você acha com que muito está carinho. cuidando, que está indo? Como é que nós estamos? Assim, cá entre nós, que ninguém está ouvindo. A Inclusive gente- porque muda governo no meio Não, de tudo então, isso, isso né? que é o problema, não é o É. Estado, né? É Eu o acho governo. que hoje às não vezes. somos exemplares Não, nesse ainda não sentido. estamos Não. lá, né? Não Esse é um somos grande país problema, exemplar né? nesse sentido. Temos que trabalhar Acho que nós muito temos nesse que- sentido, né? Exatamente. Pois é, e então para terminar, como é que você vê o futuro então da Tequinte, do teu setor, dentro desse complexo de falta de ainda uma regra super clara, Sim. de uma segurança jurídica que vai trazer o grande capital para nós, É para a isso. gente ter É isso. centenas de obras e empregos É isso. e desenvolvimento, e portos, e logística, e escoamento de grão, essa coisa É toda que a isso. gente precisa fazer há tanto tempo. Simples. Conta para nós, como é que vai ser? O que você vê o futuro? Sermos Como é que- produtivos, eficientes, né? baratos, Baratos, e atendendo o mundo competitivos. inteiro. É verdade. Como é que nós vamos chegar lá? Marco, eu vejo um futuro do Brasil muito positivo, de verdade, né? Eu acho que o Brasil é um país que muitas vezes a gente espera que isso aconteça com uma velocidade que acaba não acontecendo, né? De crescimento de país e que tudo depois caminha junto, né? E muitas vezes não acontece na velocidade que a gente gostaria, mas eu acho que é inevitável. O Brasil é um país que, pelo que tem de riqueza, né? Como eu disse, ele é atrativo em qualquer cenário, né? Por tudo que ele oferece de costa, o que você comentou de infraestrutura ainda por se melhorar, por se fazer. Oportunidades. Oportunidades não faltam e não faltarão. Né? Verdade. E eu acho que hoje muito promissor, além dos mercados tradicionais que eu comentei que vão seguir investindo em, no mínimo, modernizar sua capacidade produtiva, ampliar sua capacidade, eu acredito muito nesse tema da transição energética. E dentro desse mundo, alguns segmentos têm se mostrado muito viáveis para os nossos clientes, né, pelo que a gente tem estudado e visto. Então eu vejo a Tequinte no futuro muito atuante nesse mercado, né, fazendo essas grandes obras, sendo esse parceiro super confiável que somos, né, e a história mostra isso pela Sim. quantidade de projetos já executados. Claro. Então uma empresa tem uma capacidade técnica para enfrentar esses desafios e o mercado de transição traz muito isso. Sim. Está muito ao encontro do que a gente tem de melhor para oferecer. Então eu vejo um futuro muito voltado a esses temas de transição, o Brasil cada vez mais gerando energia renovável para alimentar esses projetos. Sim. E temos capacidade para isso. Uma matriz boa Nossa de matriz cada energia. vez com uma participação maior das renováveis aí. Então, sou otimista, mas acho que Tem muito trabalho, mas temos dá para muito ser trabalho. otimista, né? Dá para ser otimista, é verdade. Temos Tiago, que cuidar. eu quero te agradecer demais a tua presença e desejar que tudo aquilo que vocês tenham planejado e estejam trabalhando para fazer aconteça para o bem da tua empresa, para o bem do Brasil, para o bem do mercado brasileiro. Então, muito otimista a tua palestra, a tua palavra aqui para nós. E te agradeço muito, é uma honra ter tido você aqui. Esperamos ver você em breve mais nos nossos eventos e fóruns e Com tudo. certeza. E ver a Tequinte sempre lá com um sorriso, falando, não, nós estamos Isso aí. fazendo setor privado maior que o público, estamos fazendo muitas isso aí. coisas. Isso Então, aí. muito obrigado, nos vemos em muito breve. Todo o sucesso do mundo para vocês. Muito obrigado, agradeço a cada um de vocês pela oportunidade. Em nome da Tequinte, para a gente sempre uma oportunidade de estar aqui falando, né, da nossa trajetória, nossa história, que é tão fantástica. A gente tem muito orgulho de falar da nossa empresa, do que já fizemos e do que queremos fazer para o futuro. Muito Então, inspirador. Muito obrigado. obrigado. viu? Eu que agradeço. Obrigada.